Bom dia, eu sou Lucas Jerônimo e vou apresentar sobre o cubismo. A origem do movimento foi em Paris, em 1907, e se trata de uma vanguarda europeia com um novo pensamento, e por isso não foi bem aceito no início. As propostas do movimento eram uma visão diferenciada com uma mistura de informações. Não tem sentimentalismo piegas, foge do romantismo clássico e procura ser objetivo direto. Ele sempre quis romper com o clássico, desconstruir para construir, era um dos logotipos do cubismo. Paul Cézanne não se considerava pertencente ao movimento, mas suas obras influenciaram muitos artistas que deram introdução ao movimento cubismo. Suas obras foram expostas no Salão de Outono, onde os artistas Picasso e Braque ficaram encantados e levaram adiante essa ideia. Cézanne era próximo dos artistas impressionistas como Monet, Pissarro, e chegou até a participar de uma exposição impressionista, mas as suas obras nunca chegaram a pertencer totalmente ao movimento. Ele pintava ao ar livre, o que influenciou bastante o Braque. Ele introduziu a multiplicidade de pontos de vista, ou seja, um mesmo objeto é visto pelo menos de duas formas diferentes por cada olho. Ele funde esses dois pontos na mesma tela. Braque diz que Cézanne proporcionou o gosto pelo risco. Essas são as obras que influenciaram o movimento cubista, onde podemos ter a perspectiva das imagens por diferentes ângulos. Em 1906, Matisse pintou A Alegria de Viver, que era muito inventivo nas cores e formas. Picasso tentou quebrar a cabeça e criar algo novo. Ele tinha uma certa rivalidade artística com Matisse. Cézanne havia influenciado Picasso em Les Demoiselles d'Avignon, uma pintura que inicia o cubismo. Notem que o rosto da primeira está na lateral de perfil, a segunda de nariz torto, a que está à frente orelhuda, com o peito para fora, mas disforme. Um para cima e outro para baixo. Notem que temos rostos caucasianos e rostos mais escuros. A perspectiva está toda disforme. Temos algumas linhas paralelas, também temos colagens, corpos sobrepostos a outros. Temos então a fase analítica. Eles não olham para um objeto com a perspectiva, mas de todos os ângulos possíveis. E eles pintam esses pontos de vista ao mesmo tempo. O violino é visto por todos os ângulos, por cima, por baixo, de lado. Nesta fase, eles analisam como o objeto ocupa o espaço que está. Os artistas estão tão sincronizados na ideia que é impossível distinguir quem pintou, se foi Picasso ou Braque. Eles pintam temas simples do cotidiano. Como, por exemplo, o violão. Essas formas são indecifráveis, então eles acrescentam elementos reais na pintura para facilitar a leitura, como um pedaço de corda no canto esquerdo da imagem. A imagem fragmentada pode sugerir que o homem está tocando um instrumento. É difícil identificar os objetos porque as cores são as mesmas. Em Majoli, Picasso introduziu um elemento conhecido que é o nome da namorada dele. E assim conseguimos entender que se trata de uma mulher tocando um violão. Introduzir texto na pintura é revolucionário. Afim, se trata de pinturas e não palavras. O cubismo reconhece a natureza bidimensional. Não tentam criar uma ilusão de 3 dimensões. Eles procuram um conceito sobre a arte. Um ponto importante é que Picasso encontrou um marchand para financiar seus trabalhos, ficando mais livre para criar. Em 1912, eles começam a fazer experimentos, introduzindo materiais às obras.
começando adicionando areia e tinta para criar uma textura. Picasso inclui um pedaço de olear, tipo um papel de embrulho e uma corda. Braque cola um papel de parede com aparência de madeira em fruteira e copo. Percebe-se que não há pintura na pintura. Se apropriar de elementos da vida real para compor a pintura é uma nova relação da arte com a vida. Eles não estão copiando a vida, e sim se apropriando dela. Estas são as obras citadas no slide anterior. Em 1910, Fernand Léger e Juan Gris e outros artistas aderem ao movimento. O Gillian Napoliner, que era um grande amigo de Picasso, no começo não tinha gostado tanto da obra Les Demoiselles d'Avion e escreveu assim: sem ignorar os talentos de todos os tipos que se manifestam no Salão de Outono, eu sei que o cubismo é o mais alto da arte francesa hoje. No Brasil, o movimento influenciou a literatura, como por exemplo nos poemas. É possível ver que os versos são mais livres, sem acentos, pontos, vírgulas e sem quantidade de sílabas poéticas. Entre os anos de 1923 e 1924, Tarsila do Amaral vai ao encontro de Fernand Léger, que a influencia em vários traços e em grande parte de suas obras. Por fim, gostaríamos de destacar algumas obras que deixaram sua marca no movimento cubista. Nesse slide temos Guernica, de Pablo Picasso, e o Retrato de Picasso, de Juan Gris. Aqui podemos ver outras obras em destaque, como o Violão Tridimensional, de Pablo Picasso, e A Mulher que Chora, também de Pablo Picasso. O cubismo data de meados de 1908 até o início da Primeira Guerra.